Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta com o Expresso Sindimepa. Convido todos a pegarem um cafezinho e acompanhar essa discussão tão interessante. Estamos aqui com o nosso convidado, Dr. Ideraldo Cabeça, pelo Conselho Federal e pela Comissão Estadual de Residência Médica do Estado do Pará. Dr. Ideraldo, bem-vindo. Obrigado, um prazer enorme estar aqui conversando sobre um assunto tão importante. Perfeito. Ideraldo, queria abordar dois assuntos que são bem interessantes. Primeiro, diz respeito à carga horária do residente, assim como a sua remuneração. Você avalia como esses dois tópicos em sincronismo, ou eles estão em lados opostos, o que pode acarretar uma série de problemas na vida pessoal, no dia a dia desse jovem médico que está iniciando a sua especialização? É um assunto complexo, ele exige inúmeras interfaces. Então eu vou começar pela Comissão Nacional de Residência Médica. Tudo isso ele é formatado pela Comissão Nacional de Residência Médica. A Comissão Nacional ela foi criada em 1977. E a partir daí ela vem designando, informando, estabelecendo os parâmetros da residência médica no Brasil. Seja em relação ao tipo de residência médica, carga horária, descanso, e agora recentemente, inclusive, com fracionamento das férias do médico residente, que era uma busca de longo tempo. No Pará, ocorre da mesma forma. O que é necessário? Verificar, como no Pará e em todo o Brasil, se isso está ocorrendo da melhor forma estruturada pela Comissão Nacional, porque isso foi montado para proteger o médico residente. Em virtude de denúncias ao longo do país, recentemente tivemos denúncias, seja no Pará, seja em São Paulo, onde os médicos residentes denunciaram a excessiva carga horária, principalmente nas áreas cirúrgicas, onde ocorre, às vezes, um extrapolar de forma muito expressivo, o que atrapalha não só a vida do médico pessoal, como a sua condição emocional e física. Muitos médicos acabam adoecendo por conta disso, fisicamente, então acabam tendo viroses mais frequentes, acabam tendo pneumonias, o que você não esperaria numa pessoa jovem, exceto aquilo que ocorre pela sazonalidade. Mas a gente tem visto isso. E do ponto de vista mental, realmente há essa necessidade. O Conselho Federal de Medicina ele fez um levantamento publicado, salvo engano, ano passado, onde ele mostra num perfil de 4.700 médicos, na sua grande maioria médicos jovens, muitos deles médicos residentes, falando desse componente emocional, inclusive com risco de suicídio. E isso precisa ser abordado, isso precisa ser avaliado pelo preceptor e precisa também ser verificado pela instituição, dando oportunidade de um momento de descompressão, um apoio psicológico a esse médico residente. E as entidades, né, o conselho, a comissão de residência, né, ela atua como dentro desse hospital, para aliviar, né, para esse residente, para ele não sofrer com esses problemas aí emocionais. Cabe à estruturação estabelecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, que deve ser obedecida em todo o país. Cabe às entidades médicas verificar o que está acontecendo e fazer a devida cobrança, ser uma voz. A gente não pode deixar apenas a cargo da Associação Nacional de Médicos Residentes. As entidades médicas precisam apoiar a Associação Nacional e precisam chancelar medidas que são estruturadas ao benefício do médico residente, justamente nessa proteção da saúde mental que a gente vem verificando
que há ocorrência, inclusive pelas próprias transferências, né? A comissão estadual ela recebe a solicitação de transferência e a maioria dessas solicitações de transferência elas são por depressão, ansiedade, angústia, medo, onde a própria estrutura da residência médica não traz um conforto mental a esse médico residente. Então, há necessidade de fazer diagnósticos melhores, eu falo diagnósticos estruturados pelas próprias COREMs, com apoio da Comissão Nacional e das comissões estaduais de residência médica. Só uma pergunta, doutor Eduardo, e doutor Ideraldo também. É uma curiosidade até. Existe um valor mínimo dessa remuneração para o residente? Existe um valor estabelecido, em torno de R$4.000, né? Isso é estabelecido nacionalmente. Não obstante, esse é o valor ofertado pela Comissão Nacional de Residência Médica, seja MEC, seja Ministério da Saúde. É bem verdade que existe uma disputa, aspas, porque o Ministério da Saúde diz que pode ofertar mais. O MEC diz que não pode ofertar um valor maior. Mas nós precisamos olhar de forma diferenciada essa situação. É possível o médico residente que se desloca, já que onde ele se formou não tem a especialidade que ele precisa, ou ele conseguiu ser aprovado numa residência de referência, esse aspas, nessa referência, e aí com isso ele se sustentar com R$4.000, eu não vou proporcionar uma condição inadequada a esse médico residente em relação a cansaço físico para que ele dê conta da sua família iniciada, ou mesmo ele solteiro, do seu local que ele está vivendo, porque nós não temos número de vagas para esse médico residente estar dentro do hospital ou de uma estrutura estabelecida pelo hospital ou pelo município que possa alocar esse médico residente, alimentar esse médico residente. Esses R$4.000, faço a pergunta, cabe nesse orçamento para tudo isso e ainda mais se dedicar única e exclusivamente à residência médica ou ainda dar um suporte tecnológico a ele de internet, de educação, de teoria, que ele precisa alcançar através de revistas indexadas, que muitas são caras e que muitas não são ofertadas pela própria residência médica. Nós temos vários de valores variados, mas que cabem no orçamento do médico residente. A gente sabe que nós temos famílias que vivem com esse orçamento, isso é verdade. Mas nesse cenário onde o médico precisa estar altamente atualizado e com o cenário que nós temos de oferta, que é cara essa oferta, de educação continuada, deslocamento, eu preciso me deslocar às vezes de um congresso de um estado para outro, em geral, avião ou mesmo transporte terrestre, isso tudo precisa ser contabilizado. Ou se ele fica na sua cidade, mas ele precisa ter um contato com a tecnologia da informação, no sentido de ter dados estatísticos, ter informação de tratamentos novos, ter informação de estruturas novas no mundo, ele precisa estar bem atualizado para ofertar a melhor condição de tratamento para esse paciente. Isso tudo cabe nesse valor? Isso é difícil de contemplar nesse valor. Existe um fomento realizado por alguns estados e pelo Distrito Federal. Então, eu cito o Distrito Federal, onde ele dá uma segunda bolsa ao médico residente. Existem municípios que dão uma segunda bolsa no médico residente, entendendo esse acolher a população a um momento tão importante da vida dele, de formação, mas que ele também dá em troca um retorno a essa população. E também aqui no estado do Pará nós temos
também um fomento no valor de R$ 1.500, mas que não cabe para todos os médicos que têm vagas de residência médica. Apenas alguns médicos que são do Estado, nas residências médicas do Estado, é que tem essa possibilidade. Então, nem todos os médicos residentes do Estado do Pará têm essa condição de receber esse plus de R$ 1.500. Deraldo, falar de um assunto que talvez você conheça, não de próximo, mas tenha ouvido falar. Você falou muito bem, eu acho que o binômio hoje para o médico residente é vida pessoal versus vida na residência. A residência ocupa praticamente na integralidade o tempo que poderia estar rendendo não apenas o aprendizado, que não é apenas, é muita coisa, isso eu digo que não tem valor, né? Mas muitas das vezes é naquela pessoa, é naquele jovem médico que a família deposita todas as intenções de uma remuneração para ajudá-la na subsistência. Então, por isso, muitas das vezes, o residente ele associa a sua carga horária de trabalho na residência plantões extras. E isso faz com que a qualidade fique comprometida. Hoje, existe um formato chamado Fellow, em inglês. Então, ele concorre não a uma vaga da residência, ele não está atrelado ao regimento da residência, mas ele é o residente, por exemplo, de uma unidade de terapia intensiva. E essa unidade de terapia intensiva, ela é formada por docentes, por pessoas capacitadas, que ao final de um determinado período de tempo vão homologar um certificado, né, dizendo que ele esteve ou partilhou uma parte da sua vida em treinamento ali, e isso, frente a algumas sociedades, dá o direito dele exercer a especialidade como se tivesse feito a residência. Com a liberdade, apesar de não ter a bolsa, de não cumprir os plantões daquele setor e até trabalhar como médico tendo um rendimento diferenciado dentro do que se espera. Como você enxerga este formato? Seria uma proposta para o futuro? Tudo tem os dois lados. Se por um lado ele acaba tendo uma renda melhor, por outro lado, tornar-se-á muito mais complexo ele tornar-se um especialista. Digo bem, se esse médico ele é formado por uma residência médica e ele sai com título de especialista. E hoje, várias estruturas, quando contratam esse médico, eles exigem o RQE, esse registro de especialidade, né? Esse registro de especialidade, ele dá chancela de concurso, às vezes de remuneração melhor. Então, idealmente, é que tivesse vagas de residência médica para todos. Eu comentei sobre número de vagas no Brasil e que não há vagas para todos os médicos no Brasil, né? Nós temos em torno de 43 mil médicos formados e nós temos 25 mil vagas de residência médica. Então, nós temos um número razoável fora da residência médica. Esse médico ele pode tornar-se um especialista caso ele queira, ele não é obrigado, é verdade, mas nós temos plano de saúde, nós temos concursos públicos exigindo essa formação do médico especialista. Para isso, ele vai ter que fazer o dobro do tempo para que ele seja habilitado a fazer uma prova. Então, por exemplo, você citou a medicina intensiva, ele vai precisar fazer 6 anos na atividade para que ele faça a prova. E ele pode passar ou não. É lógico, se ele passou por todo esse treinamento, mesmo que facilitado porque ele não deu a quantidade de plantões, etc., mas cobrindo aquela carga horária de 60 horas semanais, ele, ao final de 6 anos, ele pode pedir a entrada dele para a prova. Ele ainda vai fazer a prova. Então, é um longo tempo. Se eu faço clínica médica, se eu faço cirurgia geral, se eu faço pediatria e eu sou um médico residente, eu já sou chancelado pela Comissão Nacional como especialista.
a outro braço para eu ser especialista é pela Associação Médica Brasileira. E eu tenho um recado importante ao colega médico que pretende fazer residência médica. Se eu inicio, por exemplo, eu faço a medicina intensiva e pretendo fazer alguma área de atuação, ou quero fazer uma outra especialidade médica, ou faço uma cirurgia geral, opero com um colega, fiz a prova de especialista e passei na cirurgia geral. Eu não consigo fazer nenhuma subespecialidade depois, por eu ter feito a prova via MB. Não é contemplado eu voltar e tentar uma vaga na Comissão Nacional de Residência Médica. Se eu começo médico residente, eu termino médico residente. Se eu começo através da MB como especialidade, eu preciso terminar via MB. E isso traz um problema muito grande, que, por exemplo, colegas que fazem determinada área e que querem fazer uma outra área de atuação, onde existe um pré-requisito para essa área, e ele fez por título de especialista via MB, Associação Médica Brasileira, ele não consegue fazer essa área de atuação via Comissão Nacional de Residência Médica. Isso é uma discussão que ela precisa vir em breve dentro da Comissão Nacional, mas é essa a interpretação desse momento. Então, nós temos, por exemplo, na Universidade Fluminense, nós temos vaga para neurologia, 6 vagas, e 6 vagas para estágio em neurologia. Esse estágio em neurologia, ele não dá, mesmo fazendo tudo igual, dando as aulas, plantões, não dá a chancela dele ser um especialista frente à medicina brasileira nesse momento, e isso precisa ser discutido, porque nós não temos número de vagas suficientes para a residência médica. Doutor Ideraldo, quais são as propostas mais urgentes para melhorar a residência médica no Pará, sobretudo no Pará? A gente precisa ter muito cuidado em relação ao número de vagas ofertadas nas escolas médicas e número de vagas de residência médica. Essa equação, ela precisa ser resolvida. Todos os colegas médicos querem fazer residência médica? Não. Mas existe um número grande de colegas médicos que gostariam de estar na residência médica e não estão. Haja vista as diferentes formas e proporção de especialidades que existem. Nós temos dermatologia, mesmo clínica médica, neurologia, neurocirurgia, anestésio, com uma proporção muito maior de colegas que gostariam de participar dessa especialidade e não há vagas. É possível vagas para todos? Eu acho que a gente precisa estudar melhor locais de possibilidade e fomento. Isso ocorre pelo barramento vindo da Comissão Nacional de Residência Médica, que não nos oferece o número de vagas suficiente. Além disso, o próprio Estado ele pode arcar com um número maior de vagas, assim também como os municípios. Então, trazer também a solução somente para o governo federal, eu acho que todos os entes precisam olhar no mesmo sentido. Não pode se trazer a desculpa de que a Comissão Nacional não liberou porque não tem, nem o MEC, nem o Ministério da Saúde, então eu não vou ofertar. Mas a gente sabe que tanto o Estado quanto alguns municípios eles têm essa condição e deveriam olhar. Segundo, a infraestrutura, ela precisa ser olhada, a saúde precisa ser olhada de forma diferenciada, a educação precisa ser olhada de forma diferenciada. Só assim nós iremos ter um número suficiente de vagas de residência médica com qualidade dentro da expectativa dos próprios médicos que estão se formando aí nas faculdades. Perfeito. Ideraldo, nessa proposta de soluções, melhorias, hoje nós temos muitos laboratórios trabalhando com simulação realística. Existe algum projeto, né, na sua gestão, vinculado principalmente ao nosso Estado, dando ênfase
a esse tipo de atuação do médico residente em laboratórios de simulação realística, no sentido de aprimorar essa educação continuada para a sua formação? Ainda há 15 dias mais ou menos, eu fiz uma avaliação dentro aqui do Estado do Pará, onde existe um parecer final que a gente faz para a Comissão Nacional, enquanto Comissão Estadual de Residência Médica, enquanto avaliador. E uma das considerações que eu fiz foi exatamente essa. Há a estrutura para o médico residente de simulação realística ofertada nessa instituição. Então, assim, é motivo de orgulho isso, e eu considero isso motivo de orgulho, porque se nós formos avaliar as residências médicas no país, no Brasil, poucas têm a simulação realística. E ela é fundamental para a correção, e é um momento de formação, né, do aluno, do médico residente, é um momento de correção, um momento de discussão, de que juntos, preceptores, profissionais de outras áreas também participam desse fomento que é a residência médica. Os próprios pares fazem comentários que ajudam nessa correção do médico residente. Então, a avaliação interpares, a avaliação com preceptores, seja de 10 anos de formados, de especialidade, seja de 20, 30 anos de especialidade, o que favorece um aprendizado. Nós precisamos usar várias formas no aprendizado. Nós temos o momento paciente médico residente, paciente médico residente e preceptor, mas nós temos um momento também prévio de correção através da simulação realística, avatares. Então, nós temos hoje várias formas de ensino que devem, sim, serem utilizados para fomentar o aprimoramento desse médico residente. E fico muito feliz de ter feito essa avaliação, e 2 instituições em Belém já oferecem para o médico residente essa possibilidade. Perfeito. Ideraldo, de uma forma objetiva e sincera, quais seriam as suas propostas para o futuro da residência médica no nosso estado? Se dependesse de mim, eu sou muito fã da residência médica, do ensino, né? É importante uma estrutura de ensino dentro de uma instituição pública ou privada, ela melhora a qualificação desse médico, ela melhora o retorno ao paciente, à população. Você tem menos infecção, você tem um raciocínio clínico mais apurado. Então, assim, eu sou fã. O problema é o custo disso, né? Isso gera um custo, só que nós precisamos entender que esse custo ele trará retorno não para uma pessoa, para milhares de pessoas ao longo dos anos. Quando você vai avaliar quanto tempo um médico trabalha, ele trabalha em torno, isso foi um trabalho feito pelo professor Milton Arruda, na USP, ele fez um cálculo e, em média, o médico trabalha 44 anos. É 44 anos que ele vai agregando informação. Então, se ele tem uma base boa e ele consegue ir aprimorando, é um retorno. Então, se dependesse de mim, teria vaga de residência para todo mundo, todos os colegas, uma estrutura de apoio a esse médico residente. Nós temos colegas com vários problemas emocionais, porque ele precisa se dedicar, ele é o único que trabalha e tem condição, às vezes toda a família dele está desempregada, e ele é o único a sustentar pai, mãe e irmãos. Às vezes ele veio por primeiro dentro de uma família estruturada, ou às vezes dentro de uma família desestruturada, e ele precisa dar esse retorno, ele se sente com essa necessidade. Então, ele tem que dar um retorno àquela família, ele tem que dar um retorno à sociedade, ele tem que dar um retorno a si. E por ele ser, na maioria das vezes, muito jovem, ele não tem a estrutura emocional, e nós precisamos, enquanto médicos mais experientes, enquanto preceptores, enquanto coordenadores de Coreme, enquanto presidentes de Serems,
enquanto representantes das entidades médicas, nós precisamos ter esse olhar para o médico residente, para que ele tenha uma melhor remuneração, para que ele tenha uma infraestrutura adequada, para que ele tenha um aprendizado, porque o retorno ao longo aí de 30, 40, 44 anos vai ser muito grande a inúmeras pessoas, a milhares de pessoas. Certeza. Alexandre, de minha parte fico extremamente feliz. Uma vez eu ouvi de alguém que ocupava um cargo de gestão a seguinte frase: eu, a partir do momento que assumi esse cargo de gestão junto ao Ministério da Saúde, descobri que com uma assinatura tantas pessoas eu posso ajudar. E antes, enquanto médico, eu precisava assinar a cada receita a ajuda individual de cada indivíduo. A sua fala é mais ou menos isso. O custo sempre será alto, mas o benefício tem como se medir? Eu penso que não, né? Então, a mensagem que talvez seja o encerramento do nosso programa de hoje é essa. Eu acho que as nossas autoridades precisam ter um olhar crítico para um cenário que representa um futuro melhor para todas as gerações que vão vir, de forma mais séria, de forma mais transparente, não colocando um custo elevado como uma condição a não ser executável. Eu acho que hoje nós temos parcerias, sejam elas no âmbito dos governos estadual, municipal, federal, mas também das entidades privadas que tanto estão presentes hoje no dia a dia da sociedade, né? Então, eu agradeço ao Ideraldo, deixo o Alexandre para as considerações finais. A gente agradece a sua participação, doutor Ideraldo, né? Disponibilizar aí, participar dos 4 episódios, né, doutor, com a gente, para explicar esses detalhes importantes aí para a carreira de médico, né? Que a residência ela não é à toa, ela vai formar médicos, né, especializar cada vez mais, qualificá-los cada vez mais, que não vai realizar só o trabalho para eles, mas para a sociedade, para a saúde pública, né, do nosso país, quiçá talvez até internacional, né, dependendo do rumo que ele levar para a carreira. A gente viu que tem muitos desafios ainda, né, perpassa desde a estrutura em que tem que ser dado para esse residente, a valorização dele, oferecer condições, uma remuneração, né, que realmente possa arcar com que ele, como o senhor falou para a gente aqui, será que aquele valor de 4 mil é o suficiente mesmo para os desafios que ele enfrenta? Então, se perpassam várias situações que mostram que se requer realmente levar a sério a residência médica no Brasil. Então, a gente agradece a sua participação, né, e convidamos também as pessoas em casa para acompanhar, né, nossas redes sociais, né, @Sindimepa, Expresso Sindimepa. E esperamos que o Ideraldo volte outras vezes com outros assuntos que certamente serão importantes também. Muito obrigado pelo convite. É só fazer um novo convite que aqui eu estarei com o maior prazer. Já está feito. Obrigado. Já está feito, né? Obrigado a todos. Fechou para liberar. Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.